Paz e graça a todos, eu sou Charles Albert. Bem, eu deixo uma pergunta para vocês. Você tem amigos? Vamos fazer uma breve reflexão sobre isso? Depois da vinheta. A paz a todos. Você que está de volta aqui, seja bem-vindo a esse canal. Novamente, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente. Antes de mais nada, se possível, já deixa aquele like para fortalecer. Se você não gostar do vídeo, você pode pegar o seu like de volta no fim do vídeo. Tá bom? Enfim. Recentemente nós tivemos algumas notícias que abalaram o Brasil. O caso da Choquei, envolvendo a jovem que infelizmente não suportou e desistiu de viver. E agora nós tivemos o caso do PC Siqueira. E isso me fez fazer algumas reflexões, porque existem alguns aspectos de similaridade em ambos os casos, não da origem da coisa em si, mas é importante a gente fazer uma análise comparativa para ver o que a gente pode aprender disso, ok? Vamos lá. Bem, no caso da jovem de 22 anos, a mãe dela, todo mundo sabe o caso, achou que divulgou uma fake news, não procurou apurar a veracidade da notícia, não apenas promulgou, quanto até mesmo o dono da página, inclusive chegou a debochar dela, depois da carta que ela fez, pedindo para que parasse toda aquela perseguição por razão da notícia, inclusive apelando à página para que também, se possível, tirasse a publicação, porque ela estava sendo perseguida por causa daquilo. Inclusive na página ela deixa muitos adendos quando ela fala que já perdeu muitos amigos por motivos similares. Então ali fica em aberto, fica uma ideia clara do que ela estava falando. E aí o dono da página, como ele não se propôs a ler a notícia, né, essa geração Twitter é a geração que quer discutir assuntos complexos com poucos caracteres. Não pensa duas vezes em jogar uma bomba na sua vida. E muitas vezes são pegos porque não se dão o trabalho de ler. Que, aliás, é um mal, principalmente do brasileiro. Principalmente quando que tange a Bíblia. Enfim. E aí o que ocorre? Ele debochou falando que alguém avisa para essa moça que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Em outras palavras, é aquele tal deboche que a gente vê, aquela ironia que a gente vê muito nas redes sociais, o tal de não li, não lerei, né? E assim por diante. No caso do PC Siqueira, o PC Siqueira, ele já foi um grande youtuber, talvez um dos maiores em seu tempo, ali em meados de 2015, 2016, por aí, tudo tal. Era alguém muito procurado pelas mídias, era alguém muito procurado pelas marcas famosas, tudo tal. Tinha um canal grande, um canal de destaque, e foi pego em gravações com incitação a filia, entre outras coisas. Acabou sendo preso. Enfim, ele passou por muitas coisas que ele mesmo promoveu assim. O canal dele era um canal muito polêmico, ele tratava muitos assuntos sensíveis e mexia muito com a questão da religiosidade das pessoas, né? Ao mesmo tempo que ele falava sobre misticismo, sobre esoterismo, outras coisas do tipo. Não dava para entender se ele era alguém contrário à religião ou se ele era ateu. Às vezes ele parecia ateu, às vezes ele parecia ser alguém contrário à religião, mas que tinha uma certa crença. Se bem que hoje em dia, assim como existe cristianismo para todos os gostos, também existe ateísmo para todos os gostos, né? Existe todo tipo de ateu. Existe ateu hoje em dia, ateu espírita. Não acredita em Deus, mas acredita em espírito. É complicado.
complicado, tipo, a conta não fecha, né? Mas tudo bem. É uma outra discussão. E aí o que ocorre? Ele já vinha apresentando muitos sinais, ele tinha recomeçado um canal, e nesse canal ele fez verdadeiros desabafos sobre o quanto ele estava cansado das circunstâncias. Ele apresentava um quadro, não dá para se dizer se era literal já diagnosticado, mas de esquizofrenia. Então ele já tinha aquele viés conspiratório de que tudo conspirava contra ele, entre outras coisas, tudo. Teve até um vídeo que ele chegou a gravar e tudo, dizendo que a namorada dele havia ameaçado ele de morte, entre outras coisas, e tudo. E no fim de tudo, até mesmo vazou um documento do boletim de ocorrência da namorada dele, que diz que inclusive quando ele executou essa ação, ele fez na frente dela, né? Eu não consigo entender como que tal coisa pode acontecer, porque ele usou um instrumento para apertar o seu pescoço até que ele perdesse as forças, e eu não consigo entender como uma pessoa vê uma situação dessa e não vai com uma faca, alguma coisa, mas é uma outra discussão. Não estou dizendo que ela possa ter promovido, mas é aquela conta que não fecha. É aquela conta que não fecha, aquele famoso algo errado não está certo. Mas aonde eu quero chegar entre ambos os casos? No caso da Jéssica, é Jéssica Vitória Canedo. Ela tinha 22 anos. Poucas pessoas sabem, mas tanto a mãe dela quanto ela eram da Congregação Cristã do Brasil, da CCB. E ela mesma diz naquela carta que ela tinha amigos, que ela perdeu amigos por causa de motivações semelhantes àquelas do ocorrido, por razão de falsas notícias, etc. e tal, entre outras coisas. E dava a entender que ela tinha amigos, que ela se abria, que ela conversava, que pessoas de confiança, e que jamais ela teria dito tal coisa para pessoas que ela não conhecesse direito. E assim por diante. E no fim, quando tudo se sucedeu, ela estava só. Nem os amigos de confiança que ela supunha, até porque talvez ela tenha descoberto quem foi que vazou essa conversa, ou propositalmente, ou acidentalmente, ou por brincadeira, porque a juventude hoje em dia é idiota. A gente está numa geração que não se mede o peso das consequências, não se mede o peso das ações. O jovem simplesmente faz o que dá na cabeça e é cada um por si, Deus por todos. Sem se importar se isso pode levar uma vida, se isso pode destruir uma vida, um patrimônio ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, talvez ela tenha descoberto, não dá pra saber, não dá pra ter certeza do que aconteceu de fato. Porém, no momento que ela tomou a decisão que finalizou, infelizmente, com a vida dela, ela estava só. O PC Siqueira, nos seus dias áureos, né, os seus dias de glória, ele andava rodeado de muitos outros youtubers famosos, que alguns pegaram carona na carreira dele, outros já estavam meio caminho andado e assim por diante. Mas ele era uma pessoa de muitas conexões naquela época, naquele período. E o que ocorre? Depois veio esse escândalo, ele foi preso. Só um momento. Desculpa, como tá ventando, eu tenho uma porta sanfonada no banheiro, então tava que nhaco, 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 e era da porta do banheiro. Enfim, eu fechei a janela lá e abri a porta para não acontecer isso. Desculpa pelo barulho. Enfim, ele era uma pessoa rodeada de amigos, e quando isso surgiu, estourou, né, aquele escândalo sobre o áudio dele que vazou, envolvendo
uma declaração com relação a uma foto que ele recebeu, né, de uma criança, alguma coisa do tipo. Isso de fato acabou com a carreira dele. E não estou passando pano, muito pelo contrário, eu acho que ele cavou a própria cova nesse aspecto, a cova profissional dele. O Nando Moura foi um grande contribuinte para esse processo, né? Contribuiu muito, porque o Nando Moura, de fato, pelo tamanho do canal, pela força de engajamento do canal dele, conseguiram de fato gerar um cancelamento contra ele, entre outras coisas. Então, no fim, ele se viu totalmente sem sucesso, sozinho. Quando ele saiu da cadeia, algum tempo depois ele foi tentar começar um outro canal e foi rechaçado. E atualmente ele foi tentar novamente. Nesse canal ele pretendia falar sobre assuntos de relacionamento e coisas do tipo, mas ele acabava usando esse canal como um meio de desabafo. E a partir disso, através disso, ele deu muitos sinais do que ele já pretendia fazer, do que estava na mente dele, quais que eram os planos dele. Ele citou muitas coisas que de fato são um sinal de alerta. Não sei se é o caso de alguém não ter percebido ou tentado falar para ele procurar algum órgão competente para ajudar. Seria o caso do Centro de Valorização à Vida, o CVV, que é o número 188. Se eu não me engano é 188, o CVV, ou procurar alguma ajuda profissional, etc, entre outras coisas. Mas a minha reflexão com relação aos dois casos: tanto ele no passado era uma pessoa rodeada de amigos, nos seus dias gloriosos, rodeado de pessoas, mulheres, enfim, assim como ela, né, infelizmente a Jéssica, pelo que ela fala naquela carta dela, que foi debochada pelo dono da página da Choquei, ela evidencia que ela também tinha amigos. Porém, olha o fim. Isso me reflete uma coisa: nós vivemos em tempos em que se fala muito de amor, mas o que é amor? Para você, o que é amor? Se fala muito de amizade. O que é amizade? Se fala muito de empatia. O que é empatia? Porque nós não vivemos essa realidade. Hoje nós temos cancelamento por motivos bestas, pelos motivos mais torpes possíveis. Eu sou uma pessoa que de várias formas já sofri tipos de cancelamentos no meu social por eu expor a verdade, por eu falar a verdade. Eu, pessoalmente, eu me vejo como um cristão filosófico. Por que um cristão filosófico? Porque eu sou a favor de muitas das afirmativas de Cristo, apoio. Na minha concepção, não acho que Cristo era Deus, eu acho que ele era filho de Deus, mas não que ele era Deus. Isso é uma discussão teológica e o único que vai fazer essa afirmativa convicta é João. Então, para se levar ao pé da letra, tem gente que acha que só a crença é suficiente. Eu acho que o conhecimento está aí para ser encontrado e o conhecimento é dos merecedores. Então, quando você vai em busca do conhecimento, você encontra a verdade. E normalmente a verdade, ela tira o seu chão. A verdade, normalmente, ela tira você da zona de conforto. Mas, enfim, eu sou cristão e dentro da minha visão cristã do que aconteceu, por exemplo, com a Jéssica, tudo que ela tinha era mãe. Ela afirmava ter amigos, mas parece que quando tudo ocorreu, não teve ninguém para dar um apoio para ela. Aparentemente. Ninguém para dar um suporte, uma atenção especial e falar: não, maninha, você vai superar, você vai vencer, você vai conseguir, calma, Deus vai fazer justiça. Ou alguém para instruir e falar: maninha, vai numa delegacia da Polícia Civil, abre um boletim de ocorrência contra a página, eles vão comunicar a página e vão exigir a retirada da notícia e tudo, mas não teve ninguém para instruir, nem a Jéssica e nem a mãe dela, nem a Jéssica e nem a mãe dela, não teve ninguém para dar essa instrução, não teve ninguém para orientar ela
o que ela poderia fazer para se proteger, para poder acabar com aquele movimento, aquela perseguição que ela estava sofrendo. Então nessas horas, nem os amigos, né? E nem mais ninguém. Nem os próprios irmãos da igreja, porque com certeza sabiam. A coisa voou para todo lado. As redes sociais à torta e à direita. Então é impossível que até a própria Irmandade, dos conhecidos dela também não sabiam. Eu considero quase impossível. Mesmo que diga, mas as pessoas trabalham, as pessoas não têm tempo. Tem tempo sim, tem tempo. Tem, porque não importa a idade, você sempre vê alguém lá, ó. Você sempre vê alguém lá, ó, conectando nas redes sociais. Você sempre vê. Entendeu? Então eu acredito que alguém dessas proximidades viu e possivelmente, como sempre, não fez nada. Afinal de contas, aquela famosa premissa: não é comigo. Não é comigo. Ó, o morro desabou na casa do vizinho. Ah, não é na minha. Ó, uma árvore caiu na casa do outro vizinho. Ah, não é na minha. Ó, outro morro desabou e caiu mais 2 árvores na casa de outro vizinho em cima do outro vizinho. Não é na minha. Um dia o morro desabou na sua casa. Porque tantas vezes você ignora o que está acontecendo em seguida, percebendo que aquilo pode chegar até você e você ignora, até que uma hora chega, uma hora acontece. Então não tem desculpa. As redes sociais, é possível você perceber esse tipo de conotação. A gente nunca sabe quando a gente vai ser cancelado por algo que diz, porque a geração que mais se fala de amor, inclusive esse povo do amor vencido, né? Que acontece? Fala muito de amor, mas na primeira oportunidade escarnece, debocha, gera um cancelamento, sem se importar com a vida, carreira profissional, obrigações, família, nem nada. Muitas vezes porque alguém falou uma coisa contrária aos valores ideológicos dele e ele se sente no direito de obliterar, não é nem destruir, é acabar com tudo, não sobrar nada daquela pessoa para aquela pessoa, para que esses grupos possam, no seu momento reservado, dar risada, escarnecendo, se declarando vitoriosos, grandiosos, etc. e tal. E assim comemorarem mais uma pessoa que teve sua vida destruída. Esse evento mostrou o quão perverso é a internet e o quanto a empatia da internet escolhe lados. Mostrou claro. Por quê? Porque no caso da Jéssica, que eu acho absolutamente justo devido à injustiça que ocorreu com a pessoa dela, o próprio Whindersson Nunes desde o primeiro momento deixou claro que não a conhecia, nunca a viu, não sabia de quem se tratava. Aquela moça, ele estava viajando, ele não chegou a citar o lugar para onde ele estava viajando, e quando ele veio se manifestar novamente, ele inclusive estava com uma camiseta amarela que é o símbolo da consciência, né, do Setembro Amarelo, embora que eu volto a falar o que eu vi, dizendo quando alguém trata esses assuntos. Para a hipocrisia brasileira, o Setembro Amarelo é daltônico. Não existe Setembro Amarelo. E não deveria existir Setembro Amarelo, deveria existir Dezembro Amarelo, porque é a data com o maior índice de número de pessoas que desistem. É a data com o maior número de pessoas que não suportam esse tipo de provação, esse tipo de sentimento, esse tipo de situação, a solidão em si. Por quê? Porque essas pessoas olham em volta, o que elas veem? Família. Famílias se reunindo, famílias comemorando, famílias unidas, e muitas vezes olham ao seu redor e cadê a família? São famílias separadas por questão religiosa, por isso que eu me ponho como um cristão filosófico. Eu não sou um cristão templário, eu sou o típico cristão desigrejado. Eu já fui da mesma denominação do qual a mãe da Jéssica e até mesmo a Jéssica eram membros. Já fui, e devido a muitas dissidências do Evangelho de Cristo, do que Cristo ensinou, eu me apartei. Para quem está lá, se sente paz, encontra Deus lá, louvado seja Deus, que Deus abençoe grandemente a vida dessas pessoas, se assim ele consegue ignorar. Eu acho que quando a gente vê
certas coisas incomoda e você percebe que aquilo não corresponde com os valores pregados, você tem duas opções: permanecer e viver uma mentira, ou os incomodados que se mudem. Eu me mudei e não pretendo fazer parte de nenhuma, porque, querendo ou não, em todos os lugares existem situações semelhantes, e o que eu menos vejo é o verdadeiro evangelho agindo. Mas enfim, no caso do PC Siqueira, foi a mesma coisa. No pior momento da vida dele, todos os amigos desapareceram, porque ninguém queria se ver é, de alguma forma ligado ao cara que estourou aquela notícia envolvendo aquele crime, entre outras coisas. Ninguém queria se ver conectado a ele, e mesmo quando ele notoriamente nas redes sociais ele pedia ajuda, ele de uma forma indireta ele falava: me ajuda porque esse vai ser o fim, vai ser assim. Não houve nenhum tipo de comoção, não houve. Isso mostra uma coisa: se pessoas como ele ou como a Jéssica, que fazia parte de uma denominação que se autodenomina a própria representante de Cristo na Terra, eu falo com propriedade. Eu ouvi em várias das comuns da Igreja Cinza esse tipo de pregação, de que essa é a Igreja de Cristo na Terra. Então, tipo assim, né? De 1910 para trás, se bem que a verdade é que 1910 ela nem existia ainda. Ela nem existia, né? Para quem estudou um pouco da história da congregação cristã com o historiador o Itamar Coutinho, vai perceber que na verdade ela vai surgir ali para meados de 1920, 1922. Mas o povo dessa igreja não lê a Bíblia, porque é proibido de estudar a Bíblia e tem preguiça de ler. Né? Então não estuda a Bíblia. Vai se preocupar em ler ou estudar a própria história? Não. Mas enfim, o local onde ela deveria ter a maior empatia, ela deveria ter o maior aproveitamento desse sentimento de irmandade, esse sentimento de fraternidade, de membresia, ao que me parece estavam todos ocupados demais com outras coisas, para que pudessem olhar e tentar dar um suporte. Os amigos dela também pareciam estar ocupados demais, ao que me parece. Eu não estou fazendo um julgamento decisivo, mas em nenhum momento se falou dos amigos, não, em nenhum momento apareceu um amigo dela se manifestando e falando: eu conversei com ela, tentei levantar a mente dela, tentei levantar a bola dela, dar uma ideia para ela não pirar nessa paranoia, nem nada, não. Então, na verdade, ela não tinha amigos, ela era a amiga desses amigos. O PC Siqueira, ele definitivamente, devido a tudo que aconteceu na vida dele, ele ficou totalmente sozinho, totalmente isolado. Como antigamente se fazia. Antigamente, quando alguém cometia algum crime, alguma coisa, nas primeiras comunidades, se a pessoa não fosse presa, alguma coisa, eles baniam essa pessoa. Ela tinha que ser expulsa e ficava para trás seus filhos, seus familiares, tudo, e nunca mais ela poderia ter contato com essas pessoas, com seus amigos, etc e tal, e assim sucessivamente. Tecnicamente falando, de uma forma indireta, foi o que aconteceu com ele. Consequência do próprio erro dele. Isso é óbvio. Óbvio. Mas nem aqueles que outrora até se promoveram através da carreira dele tiveram a empatia de chegar até ele, de tentar dar uma força, tentar dar um conselho, tentar dar uma ajuda, dar um suporte. Ele parecia ser uma pessoa muito difícil de lidar. Então, eu acredito que isso também possa até ter favorecido esse trágico final. Mas, mais uma vez, fica evidente que ninguém tem amigos. Porque mesmo ele também terminou de uma forma trágica, lamentável, independente do erro dele, não é o que um cristão verdadeiro deseja para ninguém. Tem momentos de ira que a gente sente um sentimento momentâneo. Quando a gente vê alguém sendo assaltado, você para pra pensar: o cara trabalhou pra caramba pra conseguir aquele bem, aquele patrimônio, seu carro, sua moto, seu
smartphone, ou no dia do pagamento, etc, e me vê um vagabundo, vai lá e pega e toma. A gente até sente algo, mas é de momento, daqui a pouco passa. Mas tem pessoas que alimentam esse tipo de sentimento. E tem pessoas que simplesmente não se importam. Não faz diferença. E pra mim eu acho que um cristão que não tem esse sentimento de empatia, um cristão que não tem esse tipo de premissa, ao meu ver, definitivamente tá faltando alguma coisa de Cristo nele. Por quê? Porque a gente sempre pode fazer alguma coisa pelo próximo. Mas você, seja você cristão ou não, você é um ser humano. E se você não tem empatia com o seu próximo não vai ter empatia com você. Se você não tem amor com o seu próximo não vai ter amor com você. E amor não é sentimento. Sentimento é outra coisa. Emoção é outra coisa. Amor é ação. Assim como descrito por Jesus Cristo. É ação, é o que você faz. Por isso é possível você agir com amor até por alguém que você não tem o menor afeto ou até mesmo repulsa. É possível você agir com amor. E para isso é necessário que você tenha primeiramente dentro de si a Jesus, todos os ensinos de Jesus Cristo, para você poder praticar o amor e compreender. Infelizmente o cristão, se for botar na ponta da caneta, ele praticamente não segue o que Cristo falou. Porque se você observar todos os crimes que acontecem no mundo, e das 3 maiores religiões do mundo, a cristã é a maior. E tudo que acontece no planeta, você logo vai observar que a maior parte das pessoas que cometem tais crimes são cristãos. Os presídios estão lotados de pessoas cristãs, abarrotados de filhos de crente, de ex-crentes e assim por diante. Então você percebe que tem algo errado, importâncias erradas sendo promulgadas, e dessa forma o amor tem esfriado e alcançado aquilo que Cristo disse em sua palavra, que o amor esfriaria de tal forma que haveria o dia que seria pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, ou em outras traduções que dizia que onde houver 3, 5 numa casa serão 3 contra 2 e 2 contra 3. E assim por diante. Com isso, só me resta a seguinte reflexão. Você pode até ser o amigo, mas não crie expectativas. Possivelmente, você é um amigo, mas você não tem amigos. Você vai descobrir o amigo que você tem a hora que você precisa. Às vezes você precisa de alguém só para te ouvir, mas está todo mundo muito ocupado. Mesmo quando a ocupação dessa pessoa é algo que poderia esperar. Já aconteceu muito comigo. Situações de eu precisar de um daqueles que outrora eu chamava de amigos e de irmãos. Dizia que serem mais achegados do que irmãos, como é dito nos provérbios, né? Que alguns amigos são mais achegados do que irmãos. Enfim. E por vezes, quando eu precisei, essas pessoas não estavam disponíveis. Pessoas que na fala mostravam tamanho respeito, tamanha admiração, entre outras coisas, mas na prática não mostravam nada, não faziam nada. Então não crie expectativas. Socialize. Mas tendo consciência de que seu amigo é você mesmo. Que tudo que você tem nessa vida, se você tem uma família, valorize. Se você tem um sentimento de amizade com a sua família, da sua família para com você, valorize, porque nos dias de hoje isso é raro. É muito comum nessa data se ouvir: ah, porque eu odeio, porque chega junto a todo mundo que é falso, ah, porque falou mal de mim o ano inteiro e agora vem querer me abraçar, me desejar felicidade, eu não suporto hipocrisia e tudo. Bem, se você fala esse tipo de coisa, você próprio está promovendo, porque a verdade é que você está moldando a sua realidade. É como uma parábola que eu ouvi uma vez quando eu era adolescente, que dizia o seguinte: um homem havia chegado na cidade e ele estava procurando um lugar para ele poder morar.
E aí ele perguntou para um homem que ele encontrou no meio da rua, que era um morador local, aonde que teria um lugar bom para se morar. Aí o rapaz pegou e perguntou para ele: de onde que você vem? Aí ele pegou e falou: eu vim de uma grande capital. Lá as pessoas são egoístas, lá as pessoas são frias, lá as pessoas são individualistas, lá as pessoas só pensam em si próprias, as pessoas não se importam com nada, as pessoas só fazem tudo o que as convém, não se importam com os outros, não ajudam umas às outras. Então eu decidi me mudar para procurar um lugar melhor. Então, onde que eu posso encontrar um lugar pacífico, um lugar que não tem esse tipo de pessoa? E aí o rapaz com quem ele conversava falou: bem, aqui você vai encontrar os montes. Porque na verdade é você quem traz consigo aquilo que você vê. Então quem faz o lugar é você. Quem faz a vida é você. A partir das suas ações, a partir das suas decisões, a partir dos seus comportamentos e assim por diante. E se você faz esperando e contando com segundos e terceiros, não tem muito o que fazer. Você já condenou a si próprio. Por quê? Porque a expectativa é quase zero. Porque a realidade é massacrante. A gente vive num mundo muito corrido. As pessoas vão assistir um vídeo que é um pouco mais longo, as pessoas já ficam inquietas. Não tem paciência de ouvir. Você manda um áudio do WhatsApp, sei lá, de 2, 3 minutos, as pessoas já reclamam porque você está mandando um áudio longo. Eu costumava dizer que a internet aproximava as pessoas que estão longe e afastava as que estão perto. Hoje a minha concepção mudou. A internet nunca aproximou, a internet gera uma ilusão. Porque no fim, os dois lados estão sempre com pressa. E aí você se desliga daqueles que são próximos de você, sua família, amigos, etc., entre outros, e coloca todo o seu foco em pessoas que não farão parte do seu cotidiano, da sua vida, não estarão com você nas suas comemorações, nas suas vitórias, nos momentos que você precisar de um abraço, um conforto, um consolo, uma palavra. Embora muitas vezes nós temos isso de alguém, temos esse tipo de atitude de alguém distante da internet e muitas vezes não temos daqueles que são mais próximos a nós. Porém, infelizmente nos dias de hoje, é o que mais se vê de ambos os lados. As pessoas estão sempre com pressa, sempre correndo, estão sempre dispostas a rir e a curtir, mas nunca estão dispostas a fazer nada pelo seu próximo, ainda que esse seu próximo muitas vezes seja seu irmão, seu pai, sua mãe, as pessoas que deveriam ser mais íntimas de si. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, invista em si, invista-se, cuide da sua saúde mental, cuidado com redes sociais adoecem, porque a realidade que é mostrada nas redes sociais, é uma ilusão, não é verdade. A maior parte das pessoas que você vê sorrindo nas redes sociais são pessoas tristes. Elas fazem aquilo para que elas não sejam julgadas, temendo um cancelamento, temendo se expressar. Hoje você não pode ser você. Você tem que viver com uma dupla máscara social. Você tem que viver com a máscara do social para você ser bem aceito e a máscara de ser parecido com eles para que você possa de fato fazer parte desse grupo. E dessa forma, muitas pessoas não têm suportado essa realidade que nós temos vivido, essa futilidade que nós temos vivido. Então, cuida da sua saúde mental. Se você faz parte de algum grupo religioso e esse grupo religioso está te fazendo mal, se você é uma pessoa que manifesta a sua fé, você tem o costume, a tradição de congregar em lugares com pessoas, procure outro lugar. Seja uma igreja, seja um centro, o que for de acordo com a sua fé, porque aqui eu não estou falando para cristão. Aqui eu estou falando para cristão, estou falando para espírita, estou falando para umbandista, para kardecista, eu estou falando para branco, para negro, estou falando para alto, baixo, gordo, magro, pequeno, feio, bonito. Eu estou falando para quem tem coração e quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Cuide de si.
Procure consumir o mínimo possível da internet, porque a internet adoece. É isso que acontece. Nós temos 2 casos e vemos o final. Eu, por muitos anos, eu fui ateu. Por muitos anos. Porque eu não conseguia conceber um Deus e os crentes, vamos colocar assim, em geral. Um evento que definitivamente me chocou muito, 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 e que acho que foi o golpe final para eu chutar o balde no passado, foi na morte do Chorão. Eu tinha amizade com um rapaz que ele tinha uma grande rede social no Facebook, e eu conversava sobre várias coisas, sempre tive o hábito de estudar a Bíblia e conversava muitas coisas. E com isso, quando houve o caso da morte do Chorão que foi divulgado, ele pôs uma nota no Facebook condenando, acabando, massacrando com o cara. E se sabia que a esposa do Chorão, ela estava grávida quando aconteceu, e eu achei aquilo inconcebível, uma insensibilidade sem tamanho, uma falta de empatia que não tinha tamanho para alguém que se dizia cristão. Eu chamei ele no privado, entrei nessa discussão, eu peguei e falei para ele, falei, amigo, como você pode colocar uma opinião tão dura num momento de dor? A esposa dele tá grávida, a esposa dele tá hospitalizada diante da notícia. Tem os pais, os irmãos, a família. Como que você pôde? Ele falou, mas é isso mesmo, ele desistiu, a palavra não foi essa, né? Ele desistiu e agora ele vai pro inferno, ele vai pagar o preço. Eu falei, mas você acha que você está construindo o que com essas falas? Você tem que usar o seu conhecimento para prevenir e não para condenar. A condenação cabe a Deus. Se você acredita viamente na sua fé, na sua religião, então cabe a Deus, não a você. Você está condenando. E você não está respeitando nem sequer a dor dos entes mais próximos. E aí o que aconteceu? Só um momento. Bem, aqui na rua parece que tem alguém aqui que quer ouvir funk pro bairro todo, né? Enfim, eu vou resumir. Na posturação dele, ele achou que ele estava certo. E ele falou que estava correto e que tinha que falar a verdade para que outros não fizessem a mesma coisa. E eu disse para ele, você acha que você condenando, você vai fazer alguém não fazer? Não, você vai dar mais motivação ainda. Você vai estimular mais ainda com que essas pessoas façam isso. Porque elas vão falar, é esse tipo de coisa que eu espero do mundo da vida. É esse tipo de coisa que eu espero da minha irmandade, da minha membresia. E assim por diante. Ele pegou e falou, quem é você para vir me criticar? O que é você? Olha o tamanho da sua rede social. Você não é nada, você não é ninguém. Olha o tamanho da minha rede social. Eu falei para ele, você tá certo. Realmente, minha rede social não é nada. Jesus também andava rodeado, abarrotado de pessoas. E na hora que ele mais precisou, ele estava sozinho. Então, eu quero ver diante de uma necessidade que sua rede social vai fazer por você. O que esse tanto de pessoa, porque a sua fala só mostra que você tá mais no viés do número de seguidores do que de discípulos. Você tem mais seguidores do que discípulos. Você poderia usar esse espaço para ensinar, para contribuir, para compartilhar o que há de melhor dentro da sua fé. Mas esse foi o golpe final para eu adentrar a um ateísmo negacionista, um ceticismo agudo, do qual eu fiquei por, ao contar desde antes desse período até esse momento que eu praticamente militei em torno de quase 10 anos, por causa da falta de amor e empatia ao próximo. Então, o que eu tenho para dizer para você, cuidado com o cristianismo que você prega. E cuidado com os cristãos com quem você convive. Cuidado com os irmãos com quem você convive, seja de seu centro kardecista, seja no seu terreiro, onde for. Porque pessoas tóxicas não se importam. Elas comemoram a sua derrota. Elas usam muitas vezes a desgraça alheia
para contar vantagem, para autovalidação. São verdadeiros filhos do diabo. Porque a palavra fala que Deus não se agrada da morte do ímpio. Mas nós vemos entre nós muitos se agradarem, muitas vezes, infelizmente, da desgraça que ocorre na vida dos nossos amigos, nossos companheiros, da membresia dos nossos companheiros de fé, de ideologia e assim por diante. Então, cuida da sua mente, cuida da sua vida, pratique exercícios, trabalhe o seu intelectual, busque estar perto de pessoas que te acrescentem conhecimento positivo, pessoas que cultuam a vida, não pessoas que jogam a vida fora, seja num copo, seja num cigarro, seja num vício de qualquer espécie. Porque essas pessoas, muitas delas, elas acham que estão felizes, mas não estão. Se você precisa de algo para estar bem, algo para, de alguma forma, alterar o seu senso de realidade, então você não é feliz, você não está feliz, você não está bem. Se você não estiver bem, procure ajuda, procure o posto de saúde local, procure unidades. Exemplo, eu sou daqui de São Paulo, tem a Unip, daqui da Barra Funda, fica do lado sul da Barra Funda. Lá tem suporte psicológico, se eu não me engano abre agora no fim de janeiro para fevereiro, se eu não estiver errado, vagas, e lá você consegue suporte psicológico. E nesse meio tempo você procura nas suas unidades de saúde local para você poder fazer um acompanhamento. Se você não estiver se sentindo bem, busque ajuda. Não fique esperando um milagre de Deus para sua saúde mental voltar ao normal. Deus deu sabedoria ao homem e a sabedoria do homem produziu toda a ciência que nós temos. E toda a grandeza que nós temos hoje é o reflexo da glória de Deus sobre o homem. Então, não é errado você buscar um profissional capacitado para que você possa, de fato, se cuidar. Você possa, de fato, superar certas situações, traumas e ter a chance de uma vida nova, viver algo novo, novas oportunidades. Se dê esse direito. Ame-se. Porque é impossível ser amado se você não se ama. Você nem vai saber conceber o que é amor. Muito menos vai conseguir dar amor. Então, se ame, tá bom? Esse é o conselho que eu deixo pra vocês. E você pode até ter bons amigos, mas não crie expectativas, porque em algum momento eles vão te decepcionar. Eles irão. Muitos desses que você julga como amigo, muitas vezes estão esperando uma oportunidade para te derrubar ou para escarnecer de você. Muitas vezes são algo, mas no seu interior desejam a sua derrota, o seu fracasso, a sua queda. Então, seja o amigo porque você é alguém bom. Porque está dentro de você. Não deixe de ser algo bom porque os outros são maus. Muito pelo contrário. Mas não espere nada de ninguém. Ninguém dá nada de graça. E a maior parte das pessoas, infelizmente, estão intoxicadas. Intoxicadas com essas ideologias cotidianas e contemporâneas. É o que eu tenho a dizer a todos. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou do vídeo, se você concorda, deixa seu comentário abaixo. Se você não gostou, deixe seu dislike. Se você gostou, deixa o like para fortalecer. Compartilha nas suas redes sociais. Agradeço a todos que chegaram até o final. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Deus esteja sobre todos. Amém? Deus abençoe. Feliz ano novo. Tamo junto. Eu sou Charles Albert.